Renato Brito, mas e aí? Bom, turminha, então agora a gente vai estudar a gravitação universal. Tá nessa página aqui da apostila, beleza? Bom, quando a gente estuda a gravitação universal, professor, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar o movimento dos astros, né? Planetas, cometas, satélites e tal, né? E todos esses movimentos são regidos pela força gravitacional. Então vamos começar falando sobre ela. Então, a força gravitacional, Moi, tem a ver com a famosa lei de Newton da atração das massas. Lei de Newton da atração das massas, que é aquela que diz assim, olha, a força de atração entre duas massas, né, professor? Pronto. Se o camarada tiver duas massas aqui, né, professor? Mzão e Mzinho, a uma distância, né, ó. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre forças da natureza, né? Que a força de atração entre massas, né, chamada de força gravitacional, né, professor? É calculada por essa expressão aqui, ó. Jerônimo, né, ó. G, que é a constante da gravitação universal, ó. O produto das massas dividido pela distância entre elas ao quadrado. A gente já falou sobre isso. Naquela ocasião, eu até falei pra ti, olha, que a força gravitacional é a força mais fraca da natureza, né, professor? E tal, né? E aí, ó, coisas importantes que você percebe nessa expressão. Bom, ela depende do produto das massas, né? Isso é um fato, né? E outro fato notável, Moi, é que ela segue a famosa lei do inverso do quadrado da distância, né? Porque aparece o d ao quadrado no denominador. Professor, o que é essa tal de lei do inverso do quadrado da distância? O que significa isso? Ora, essa lei do inverso do quadrado da distância significa o seguinte, ó. Podemos até fazer uma tabelinha, né, para exemplificar o que é que significa. Por exemplo, professor, digamos que para uma certa distância d, a força entre essas massas seja F. Beleza. O que acontece, professor, com a força? O que aconteceria com a força, Renato Brito, se de repente, ó, essa distância dobrar? Professor, se a distância agora passar a ser o dobro, a força vai acontecer o que com ela? Aí tu vai imaginar o seguinte, tu vai botar um 2 bem aqui assim, né? Quando você coloca um 2 aqui, ó, se a distância dobra, se ela passa a valer 2D, ó, esse 2 aqui também não está ao quadrado? 2 ao quadrado vai ficar um 4 aqui embaixo, né? Ou seja, se a distância dobra, a força vai passar a ficar F sobre quanto? F sobre 4. Renato, quer dizer que quanto mais longe eu tiver, ó, mais fraca é a força entre as partículas? Parece ímã e ferro. Claro que ímã e ferro não é força gravitacional, mas segue uma lei parecida com essa. Quando o ímã está bem pertinho do ferro, eita, professor, a força é enorme, né? Chega a estar tremendo, mas quando tu afasta, ó, a força vai diminuindo. Mas se tu botar bem pertinho, eita, professor, perto a força é grande, mas à medida que afasta, a força diminui, né? A força diminui. Beleza, se a distância dobra, o Renato já me disse, ó, a força vai ficar dividida por 4. Professor, se a distância triplica, então, ó, moleza. Se a distância triplica, tu vai colocar um 3 bem aqui assim, ó, e esse 3 ao quadrado é 9. A força vai ficar F sobre quanto, Mois? F sobre 9. Professor, então quando você entende essa tabelinha, você pode dizer que você entende a lei do inverso do quadrado da distância, né? Bom, claro que, né, essa distância poderia cair à metade, né? Essa distância poderia cair à metade. Renato Brito, cara, se essa distância, né, pois é, se em vez de aumentar, né, se essa distância diminui, pronto. Se você colocasse d sobre 2 aqui, ó, se a distância passa de d para d sobre 2, ó, se a distância cair à metade, esse 2 está embaixo, ó, ele está ao quadrado, né? Então ele vai produzir um 4, só que esse 4 vai lá para cima, vai ficar aqui do lado do G, ó. Faz quadruplicar, faz. Quer dizer que a força faz quadruplicar. Se a distância divide por 3, a força noviplica, E aí, esse é o comportamento, né, professor? Essa expressão aqui, olha, ela parece muito com um gráfico, por exemplo, de uma função matemática assim, ó. Y é igual a 1 sobre x ao quadrado. Parece assim uma isotérmica, né? Uma diabática, né? O gráfico, como seria o gráfico, professor?
da força em função da distância, é aquele mesmo formato, né? Do isotérmico. Lembra? Parecido com o isotérmico, né? Quanto maior, né, Renato Brito, for a distância, né? Menor vai ser a força entre elas, né? É um comportamento semelhante ao da lei de Coulomb, né? Você ainda, não sei se você já estudou na aula de eletricidade, né? A gente vai estudar isso aí, né, professor? Brevemente, né? Tá, professor, me diz uma coisa, como é que ele poderia colocar uma questãozinha sobre força gravitacional, assim, um exemplo de questão que abordasse isso daí? Então, vamos fazer o seguinte, vamos na primeira questão de sala.